Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30. Amém? Está escrito o seguinte: alguns discípulos tinham tentado expulsar um demônio, não conseguiram em um determinado local, e aí diz assim: e tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Jesus não queria que ninguém soubesse da sua caminhada por ali, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Então Jesus estava gastando tempo ensinando isso para os discípulos. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: que estavais discutindo pelo caminho? Mas eles o quê? Calaram-se. Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual deles era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. E lançando mão de um menino, colocou no meio deles e, tomando nos seus braços, disse-lhes: qualquer um que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. João respondeu e disse: mestre, vimos que em teu nome havia um que expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus disse, porém: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Amém? Pode se sentar. Nós estávamos ontem no estudo bíblico aqui da congregação, e o tema foi diaconia, serviço. O tema foi trabalho no reino. E esse foi o texto base do nosso estudo bíblico. O que me chama a atenção é que um pouco antes os discípulos haviam tentado expulsar um determinado demônio, e no verso 29 Jesus fala: essa casta, ou esse tipo, são graus de demônios, né? Casta quer dizer isso. Essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E aí eles saem dali, vão caminhando pela Galileia. Jesus parte dali, vai andando pela Galileia. E qual é o propósito de Jesus? Fazer aqueles discípulos que ainda eram meninos na fé, imaturos, fazerem deles grandes pescadores de homens, porque foi para isso que Jesus chama Pedro. Pedro, você é pescador de peixe, abandona isso aí, vem ser pescador de homens. Pedro, eles abandonam ali os discípulos que pescavam, abandonam logo as redes e vão seguir Jesus. Então Jesus começa então a caminhada particular com eles, chamam eles em particular, e ele diz o seguinte: primeiro, Jesus não queria que ninguém soubesse. Por que Jesus não queria que eles soubessem, as pessoas soubessem que ele estava passando pela Galileia? Porque a multidão iria atrapalhar a intimidade de Jesus com os discípulos. Tem coisa que Jesus falava abertamente ao povo, mas tinha coisa que ele tinha que falar exclusivamente com os discípulos. Nós estamos aqui numa fase de preparação de obreiros na igreja. Então, eu tenho chamado um por um em particular, conversado para organizar, para que eles venham em breve trabalhar, Está preparando esses irmãos para trabalhar para o reino de Cristo. Porque nós não fazemos discípulos de nós mesmos. Os discípulos são discípulos de Jesus. Não é isso? Nós passamos, a obra de Deus permanece. E o cabeça da igreja não são os pastores, é Cristo Jesus. Quando Jesus chama os seus discípulos em particular, para atrapalhar, para despertar a mente dos discípulos, e ele começa a explicar a coisa principal que iria acontecer.
no verso 31 diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matar ele. Ou seja, eles vão me matar. Está falando claramente. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Essa é uma verdade profunda do Evangelho, que Cristo, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu ao céu e está à direita do Pai. Jesus estava explicando uma coisa básica do Evangelho, mas é algo que era profundo. E sabe o que a Bíblia fala? Mas eles não entendiam essa palavra e ainda eles tinham receio de perguntar. Jesus buscando intimidade com os discípulos, mas a infantilidade deles ainda não estava dando para eles liberdade de chegar diante de Jesus e apenas perguntar. Eles tinham receio de perguntar a Jesus. Veja bem, não é Deus que tem vergonha de se aproximar do homem, é Adão que se escondeu de Deus. Estou te dando um exemplo. Deus não tem vergonha de se aproximar de nós, somos nós que às vezes não desfrutamos da aproximação de Deus que Deus tem conosco. Então aqui os discípulos tinham vergonha de perguntar a Jesus o seguinte: Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso? De que o Filho do Homem vai ser morto, ao terceiro dia ressuscitará? Como assim? Qual é o tipo de mensagem que o Senhor quer transmitir para nós e por quê? Era simples, era só fazer essa pergunta. Mas eles não entenderam nem isso. Para você ver o tanto que eles ainda estavam imaturos no entendimento. Embora eles já tinham saído, já tinham expulsado os demônios, eles estavam ativos espiritualmente, mas ainda pequenos no entendimento das Escrituras, no entendimento da revelação daquilo que Jesus estava passando. Amém? Chegando em Cafarnaum, entraram numa casa e Jesus perguntou para eles o seguinte: olha, presta atenção, Jesus está falando de algo profundo. E o que os discípulos estavam fazendo no caminho? Discutindo. Jesus está tentando transmitir uma mensagem fundamental, essencial para os discípulos, e eles estavam perdendo tempo com coisas banais. E Jesus pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Jesus não tem vergonha de perguntar. Eles tiveram vergonha de perguntar para Jesus. Mas Jesus não teve vergonha de perguntar para eles: o que vocês estão fazendo pelo caminho? De que vocês estavam falando? O que vocês estavam discutindo? Sabe o que eles fizeram? Mas eles calaram-se. É claro que a consciência deles pesou e eles sabiam que estavam errados, mas eles ainda assim estavam caminhando com Jesus errados. E quando Jesus chega com eles na parede e pergunta: o que vocês estão discutindo? Do que vocês estão tratando? E aí a pergunta para nós como igreja hoje: o que é que nós temos gastado o nosso tempo na nossa caminhada com Deus? Será que é coisa importante ou são coisas fúteis? Será que é aquilo que nós estamos gastando o nosso tempo precioso? A Bíblia fala: remi o vosso tempo, que os dias são maus. Será que o nosso tempo está sendo investido diante do Senhor? Ou o nosso tempo está sendo jogado fora, discutindo coisas inúteis que não vai chegar a lugar nenhum? E aí? Porque eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Eu lembro que Paulo fala com a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: olha, vocês ainda são carnais, porque há ainda disputa no meio de vocês, vocês têm contenda no meio de vocês, são carnais. Eram discípulos, estavam caminhando com Jesus, mas eram carnais. Ah, mas eles já tinham feito, expulsado até demônio, curado, leproso, já tinham feito... Irmãos, entenda uma coisa: o que determina se uma pessoa é ou não espiritual, não é a ação de dons espirituais. O que determina se ele é carnal são as obras da carne, a lascívia, a idolatria e coisas semelhantes a essa, as disputas, as discussões, as facções. Isso determina que a pessoa não é espiritual. Tudo bem, eles converteram, eles aceitaram Jesus, mas ainda eram crentes carnais. O que determina se alguém é espiritual? O fruto do Espírito: longanimidade, mansidão, fé, temperança, alegria. O fruto do Espírito é o que determina se você é espiritual. Como que eu vou saber se alguém é espiritual? Pelo fruto conhece a árvore, não é assim que Jesus diz?
pelas suas ações, pelas suas atitudes, as suas obras. É assim que se conhece. E qual eram as obras deles? Disputa por poder. Quem é o maior? E aí eles não estavam caminhando com Jesus, sim, mas eles não estavam compreendendo a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Eles não estavam compreendendo. E aí fala assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro. Olha que revelação. Alguém quer ser o primeiro? Jesus não puniu, falou assim: não, ninguém pode brigar para ser o primeiro, não. Ele falou assim: tem um método. O método de Deus é o contrário do método dos homens. Aqui, se você quer ser grande, você tem que impressionar, a sua aparência tem que estar bem estabelecida, né? Como Saul, o maior dentre os homens de Israel, você olhar e falar assim: ah, esse aí tem cara de rei. Davi não tinha cara de rei. Davi não tinha aquela expectativa toda para olhar para ele e falar assim: não, esse aí não é dessa forma. Quando Samuel chega para Davi, lá na casa de Davi, Deus já alerta Samuel: olha, não olhe para a aparência, não atentes para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem, Deus olha o coração. E no reino de Deus, as questões são invertidas. Você tem que perder para ganhar, tem que dar para ter mais. Olha o que Jesus vai falar: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Sabe? Aquele que quiser ser o maior tem que ser o quê? O menor. É isso que Jesus está falando. Os princípios do reino são contrários dos princípios do mundo. Diante de Jesus ele fala: tem que servir. E ele fala assim: e lançando mão de um menino, colocou no meio deles. Veja bem, Jesus chamou os 12, imagina a cena: Jesus assenta-se, chama os 12 e ele está ali dando um puxão de orelha nos 12. Porque é isso que um discipulador precisa fazer com aqueles que estão sendo discipulados. Não é só ensinar as coisas boas, mas corrigir as coisas que estão erradas. Jesus, como mestre dos mestres, como Deus sábio, conhece o coração do homem. Não é à toa que ele perguntou: o que vocês estavam discutindo no meio do caminho? Ele deixou, olha que sabedoria, irmão. Jesus deixou a discussão acontecer ao longo do caminho. Já pensou nisso? Talvez se fosse eu ou você que estivesse discipulando aquele grupo, iria interromper o negócio no meio da discussão. Ele deixou a discussão acontecer, para que depois ele desse uma lição transformadora para todos eles. Todos se envolveram naquela discussão. Por isso ele chama os 12. Agora ele chama uma criança. Por que criança? Porque criança é servo de todos. Ela faz tudo que qualquer um manda. Menino, pega essa chave para mim. Chega uma pessoa que não é o pai, não é a mãe, qualquer um: menino, faz isso. Menino, faz aquilo. Para estar no reino de Deus, nós precisamos ser maduros na fé, adultos no entendimento, mas meninos na malícia. Precisamos ser pequenos. Precisamos ser servos de todos, pronto para obedecer, como Paulo diz, considerando cada um como superior a nós mesmos. Paulo não estava aqui no meio dos 12. Certamente ele teve correções mais severas, porque ele entende esse princípio de uma maneira fundamental. Veja bem, Jesus fala assim: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Ele estava figurando no menino o discípulo perfeito, o discípulo que obedece, que serve. Uma criança faz sem ficar discutindo, porque quem mandou? O adulto. Quando a criança discute, fala assim: menino, vai lá e faz, porque eu estou mandando. Por quê? Porque eu estou mandando e pronto, ele vai ter que fazer. Nós precisamos ser como servos, como meninos, diaconia, serviço. Ele fala assim: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, este não recebe a mim, mas o que me enviou. Ou seja, Jesus está dizendo que ele veio como um menino, amando do seu pai. E ele veio para servir, não para ser servido. Ele deixou isso bem claro. Ele veio para servir. E ele serviu a todos. Ele chega e lava o pé dos seus discípulos.
e fala, assim como eu estou fazendo, vocês devem fazer também uns aos outros, lavar os pés. Ele está ensinando que a humildade tem que estar no nosso coração, porque ninguém serve se não estiver humilde. E uma frase para nós guardarmos: eu não sirvo para nada se eu não servir para servir. No reino de Deus, nós não servimos para nada. Para nada. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. Esse é o princípio do reino. Todos servimos uns aos outros. E ele fala, e aí continua, diz assim: e João respondeu dizendo: mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios. Esse um não tem nem nome. Nós vimos um que usava o seu nome para expulsar demônios, o qual não nos segue. Olha o problema. Olha o que João está dizendo. Esse que estava expulsando demônio, estava até expulsando o seu nome. Expulsou mesmo. Mas ele não nos segue. Primeiro, se ele está expulsando demônio em nome de Jesus e isso está ocorrendo de fato, ele está seguindo quem? Jesus. Não tem que seguir João, não tem que seguir os discípulos, tem que seguir ao mestre. E aí João ficou enciumado. Lembrei agora de Moisés, né? Quando Josué tem ciúme por Moisés, e Moisés fala: tu tem ciúme por mim? Porque tem dois profetizando fora do arraial? Quem me dera que todo o povo de Deus profetizasse. E Paulo fala a mesma coisa. Bom seria que todo mundo falasse em língua, melhor ainda que todos profetizassem. E aqui João está com certo ciúme. Mostra o quê? Mostra infantilidade na fé. Ciúme é obra da carne. E aí o que eles fizeram? E nós lhe proibimos. Por que proibiu? Porque não nos segue. Proibiu porque ele estava fazendo errado? Não. Proibiu porque o que ele fez era indevido? Não. Proibiu porque não nos segue. Ah, então, já viu crente assim? Tem muito obreiro assim. Se é da congregação que ele pastoreia, é bênção, etc e tal. Se é da outra, isso aí é vento de doutrina, isso é heresia, isso é isso, isso é aquilo. Irmãos, lembram, o cabeça da igreja é Cristo. Se eles estavam expulsando demônio em nome de Jesus, e os demônios estavam obedecendo isso, é porque o que eles estavam fazendo era legítimo. E aí diz o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa depois falar mal de mim. Olha o que Jesus falou para eles. Quem mandou vocês proibir? O próprio mestre está endossando a ação daqueles que estavam expulsando demônios em nome de Jesus. E aí ele fala: porque quem não é contra nós, precisamos aprender esse princípio no reino. Quem não é contra nós, é por nós. Eu vou estar indo para Cascavel e depois para Manaus. As igrejas lá têm doutrinas em determinados pontos que podem ser diferentes da nossa. Mas isso é motivo para que nós não venhamos estar unidos na fé em Cristo? Não. Eles não ensinam heresias de destruição. Eles não negam Cristo como Senhor, como Salvador, como Deus. Eles não negam a divindade de Cristo, por exemplo, para os irmãos entenderem. Mas existem pessoas que, se não é da mesma igreja, que tem a mesma placa, que tem o mesmo ministério, aí o que eles fazem? Não, esses não são crentes. Infelizmente, no Brasil tem grandes congregações que têm esse tipo de pensamento. Algumas chegam ao absurdo de falar isso abertamente. Se saiu da obra, que obra? A obra é só ali. Deus não faz obra em outro lugar. O resto é resto. É só ali que Deus faz a obra. Se saiu de lá, meu irmão, nem olhar na sua cara mais as pessoas olham. Não te cumprimentam, passa do outro lado da rua, porque você saiu do Evangelho. Irmão, você mudar de congregação não é sair do Evangelho, não é deixar de ser irmão em Cristo. Eu me lembro que quando os barcos que ali Jesus mandou pescar os peixes e que houve um milagre da multiplicação dos peixes ali no mar, quando ele manda lançar a rede, um dos barcos encheu demais, não é isso? E o que eles fizeram? Eles chamaram os irmãos que estavam no outro barco
para ajudar a coletar aquela quantidade de peixe. Por quê? Porque só um barco não dá conta. Sabe o que quer dizer isso? Só uma congregação não dá conta. Pode ser a maior de todas. A Assembleia de Deus no Brasil, ela é infinitamente maior que as outras. Mas ela sozinha não dá conta de coletar todos os peixes. Deus precisa usar a Assembleia, a Batista, a Presbiteriana, a Quadrangular, os sem placa, todos. Porque a multiforme graça de Deus opera em cada lugar de uma forma diferente. E Deus tem os meios de ganhar almas. Ah, mas aquela igreja tal, ela ensina muitas heresias, que ensina isso, aquilo, mas foi lá que eu converti e hoje eu parei aqui. Quantas vezes já ouvi isso? Deus usou uma porta, como se diz, Deus usou uma ponte para que a pessoa atravessasse do mundo para chegar numa igreja. Essa ponte tem um nome de igreja, mas não é. Mas foi ali que Deus usou um meio para arrebanhar muitas pessoas. Ou você acha que a Assembleia ela é enorme porque ela ganhou todo mundo que está lá dentro sozinha? Claro que não. Estou citando ela porque ela é um referencial, é a maior de todas. E é uma igreja que eu amo. Mas ela não ganhou todas as pessoas que estão lá dentro sozinha. Muitos dos que estão lá foram ganhos pela Quadrangular, pela Batista e por outras mais. Metodista, Presbiteriana e assim vai. Muitas pessoas vieram de outros lugares e acabaram indo para lá. E vice-versa. Muitos foram ganhos lá e indo para outros lugares. E é assim que Deus trabalha, na sua multiforme graça. Há pessoas que eu, particularmente, não tenho meios de poder evangelizar. Não sei como fazer. Mas Deus vai usar a pessoa de um outro lugar lá que vai ter uma estratégia diferenciada para ganhar essa pessoa. Você, precisamos entender isso. Nós precisamos querer ser sempre o menor, prontos para servir. Esse tem que ser o nosso lema. Independente. Porque Deus usa quem pode ser usado. Deus usa quem pode ser ousado. Uma criança, ela pode ser usada, sabe por quê? Porque ela está pronta, ela é humilde, ela tem simplicidade no coração. Ela tem humildade. E nós precisamos ter isso também. Não é isso? E nós precisamos entender o seguinte, quem não é contra nós, é por nós. Jesus fala isso. Agora eu queria mostrar para você como que Paulo pegou inteligentemente, absorveu o entendimento de Cristo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Verso 9, desculpa. 1 Coríntios 15, verso 9. Amém? Porque eu sou o menor dos apóstolos. Considerando todo o princípio de Paulo, você acha que ele era o menor mesmo? Claro que não. E ele fala, sem falsa humildade, ele fala, sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo sempre se apresenta às igrejas a qual ele escreve suas epístolas como Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo apóstolo. Por que ele está dizendo agora que ele não é digno de ser chamado apóstolo? Porque ele era apóstolo, porém, ele diz, eu não sou nem digno. Por quê? Porque eu persegui. Eu tenho ali, como se diz, um espinho na minha carne que fica me atormentando, né? Eu persegui a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Você acha que isso não incomodava Paulo? Mas que ele sabia que ele estava perdoado, etc e tal. Isso martelava sua mente. Ele estava lá diante de Estevão, quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado, ele estava lá segurando a capa. Testemunhando, jovem Saulo estava lá. Lembrando que Saulo e Paulo é o mesmo nome, do mesmo homem, não foi mudado quando ele se converteu, né? E ele fala, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que alguns deles, é isso? Não, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo tinha um débito
Qual é o débito? Ele perseguiu a igreja, os outros não. Quando ele se converte, ele agora quer fazer o contrário. Ele quer falar, não, eu tive um débito na terra, eu quero tirar a diferença. Porque os apóstolos começam no nível zero. Quando eles se convertem, eles ainda não tinham feito nada contra a igreja. Eles começam do zero a caminhar. Paulo começa do menos muitos. Ele começa do negativo. E agora, para ele chegar no nível zero, vamos dizer assim, ele tinha que trabalhar muito. Então ele fala, eu trabalhei muito mais do que eles, do que todos eles. Estou fazendo uma ilustração para a gente entender um pouco uma parte da motivação de Paulo ser tão zeloso e ser tão eficiente, tão capacitado. E eu me lembro que Deus fala com Paulo assim, ó Paulo, que ele pediu para Deus tirar dele o espinho na carne por 3 vezes, né? E Deus fala assim, ó, a minha graça te basta. Agora Paulo fala, mas a sua graça para comigo não foi em vão, não foi à toa. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas quem? Mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus. O passar de Paulo não impedia que ele fosse eficiente na pregação do Evangelho. Você acha que Paulo não tem muitas pessoas que, quando ele foi evangelizar, tacou na cara dele? Aqueles mesmos judeus que deram carta para ele ir lá assassinar os cristãos. Irmão, os cristãos foram violentamente assassinados pelos judeus no início da igreja primitiva. Estevão foi o primeiro, mas não foi o único. Foram muitos. Agora imagina Paulo voltando para pregar para esses. E esses falando, você, Paulo, está de brincadeira? Você matou esses do caminho, que é assim que eram chamados os do caminho. Depois passaram a ser chamados de cristãos em Antioquia. Não foram chamados de messiânicos, porque em Antioquia eles não falavam hebraico, eles falavam grego. Foram chamados de cristãos pela primeira vez. Lá em Antioquia. Então agora para você, Paulo, faz agora parte dos cristãos, ou seja, pequenos cristos, seguidores de Jesus. E aí eu me lembro Paulo falando, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu que sou menor. Glória a Deus. Aí Paulo fala no verso 11, olha o que é maturidade. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês têm crido no Senhor Jesus. Não proibindo de pregar como os discípulos fizeram antes de se amadurecerem. Nós lhe proibimos, Jesus não. Agora Paulo também tira toda disputa. Não quer ser maior do que ninguém. Eu sou o menor de todos, irmão. Quer seguir o ensinamento de Pedro, de Paulo. Na verdade quem morreu por vocês foi Cristo. Por que vocês estão discutindo? Porque na igreja ainda imatura, a igreja de Corinto, também tinha passado pelos mesmos problemas do princípio dos discípulos, disputando agora não quem era maior entre eles, mas quem era maior entre os apóstolos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou até de Apolo, e outros mais ignorantes ainda falaram, eu sou de Cristo. Esses não eram os melhores, esses eram os piores. Por quê? Por que esses eram os piores? Porque na mente deles, somente eles eram de Cristo, ou seja, quem ouvia os ensinamentos de Paulo não era de Cristo, quem ouvia os ensinamentos de Pedro não era de Cristo, e assim eles estavam fazendo o quê? Eles estavam se considerando superiores aos outros. Isso também é infantilidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Aqui nós vemos um Paulo completamente maduro, entendendo perfeitamente as coisas do reino. Ele diz, porque sendo livre para com todos, eu me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. Eu sou livre, mas eu me fiz o quê? Servo. Aquele que quer ser o maior tem que ser o quê? O menor. Diaconia. Para que ele fez isso? À toa? Ou tinha propósito? Para ganhar ainda mais. Aí ele fala, eu me fiz como judeu. Ele não se tornou judeu, mas ele se fez de judeu
para quê? Para os judeus, para quê? Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo fez de novo para ganhar. Tudo ele fazia com um propósito missionário. Se Deus chamou os discípulos para ser pescador de homens, eles têm que ter a sua mente em ganhar almas para o reino. Me fiz de judeu para ganhar o judeu, para aqueles que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar eles. Para os que estão sem lei, que são gentios, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, até um certo limite. Ele se moldava, ele se caracterizava para ganhar até um certo limite. O pecado é o limite. Hoje há igrejas que vão fazer carnaval com Cristo, entrando lá no meio, mas na verdade, aqueles jovens que estão ali, muitas vezes, eles não têm nada para influenciar, estão sendo influenciados. E estão dizendo que estão levando no meio. O que você leu hoje? Primeira, na abertura, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta. Não, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ter o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Ah, pastor, não julgueis. Não julgueis? Vamos lá. Pega a turma dos jovens que estão lá. Faz o estudo bíblico e faz assim, estudo bíblico, nós vamos ter estudo bíblico aqui na igreja tal dia. Quantos vão participar de estudo bíblico? Chuta. Não vão. Não vão. Marca a oração. Quantos vão? Não vão. Mas no oba-oba de Jesus. Geração oba-oba. Aí eles estão lá, levando um evangelho. Qual evangelho? Se ainda não entenderam o evangelho. Paulo tinha um limite. E o limite é a lei de Cristo. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, não. Do mal você já tem que estar longe. Aparece mal, some. Irmãos, não se engane. O diabo tem as suas estratégias também para enganar a igreja. Balada gospel. Fez até assim com a sobrancelha. Balada gospel. Barzinho gospel. Tem tudo. É só pôr o nome de gospel que o pecado está liberado, está licenciado. É como se estivesse santificando o profano, mas Deus não se envolve com isso. Se você quer ter amizade com o mundo, torna-se inimigo de Deus. E não vem com a estratégia que é para ganhar um mundano. Se eu uso o método dos mundanos para ganhar um mundano, eu vou ter que continuar inserindo coisas mundanas, porque o dia que o evangelho chegar de verdade, ele se afasta e diz, não foi essa a proposta que você me fez. Todo mundo que usa método mundano vai ganhar e gerar e formar crentes carnais, que vão permanecer carnais, mundanos e que não vão conhecer o evangelho da transformação que diz, arrependei-vos. Mas muitos pastores se sentem pressionados, como nós estávamos conversando mais cedo, se sentem pressionados pelas grandes igrejas e eles dão ânsia de ser grande, querer ser o maior. Eles copiam os métodos das grandes para crescer em número, mas na graça, no conhecimento, continuam minúsculos, pequenos e diante de Deus, continuam de maneira que são inúteis, são pequenos, mas diante dos homens, a Bíblia diz que tudo aquilo que é exaltado diante dos homens, para Deus se torna abominação. O mundo nos odeia. Não precisa de você pensar que o mundo ama você falar, olha, você é amante. Amante é adúltero. Toda forma de amor é livre para Deus. Se fosse, Deus não chamava amante o amante de adúltero. Você acha que o mundo gosta de ouvir isso? Não, mas a igreja tem importado os pecados do mundo e fazendo disso pecadinhos de estimação. Por quê? A quantidade de jovens no mundo que tem relações sexuais antes do casamento e na igreja, não duvide, não é muito diferente uma coisa da outra. A quantidade de divórcios que tem no mundo e na igreja não é muito diferente uma da outra. E aonde que está a luz do mundo, o sal da terra? Onde que está a referência de Cristo, onde eles vão falar, cristãos são Cristo vivendo no mundo, na vida dessas pessoas.
Mas para isso, precisamos ser pequenos demais. Precisamos ser o menor para ser maior no reino. Ele continua falando. No verso 22. Eu me fiz de fraco para os fracos. Para quê? Para ganhar os fracos. Ele tinha propósito em tudo que fazia. Ah, pastor, mas fazer de fraco não seria fazer uma balada gospel? Não, claro que não. Aqui em Minas Gerais nós temos mania de falar assim, fazer de bobo, né? Ou João sem braço. Isso que Paulo fazia. Ele conversava no nível da pessoa que ele estava evangelizando. É com o doutor? Paulo era doutor. Era com o simples? Paulo era simples. É com o da roça? Ele vai conversar como se fosse da roça. Isso que Paulo fazia. Ele entrava dentro do mundo da pessoa para ganhar a pessoa. O maior missionário da história foi Jesus. Ele entrou dentro do nosso mundo. O verbo se fez carne. Paulo se fez judeu para ganhar o judeu. Olha, Paulo se fez servo de todos. Jesus também. Paulo se fez como se estivesse debaixo da lei. Jesus viveu debaixo da lei para libertar-nos da escravidão, das obras da lei. Paulo se fez fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Jesus fez tudo. O verbo de Deus, pensa nisso, é a divindade, é o próprio Deus, se fez carne. Não é um Paulo se fazendo judeu. É disso que Jesus está falando. Olha o que ele fez por nós. Agora os discípulos estavam disputando quem era maior, quem prega melhor, quem ensina melhor, quem canta melhor, quem toca mais. Essas disputinhas que a igreja fica perdendo tempo, ao invés de se focar nas coisas importantes do reino. A mensagem sendo transmitida de que aquele Jesus, que era o verbo, que se fez carne para salvar alguns, ele abriu a oportunidade para todos, mas ele fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele fala sobre a porta estreita, sobre a porta larga. Jesus se fez carne para nos salvar, irmão. Já pensou nisso? Paulo entendeu o princípio. Eu quero ser o menor, eu quero me fazer de tudo, eu tenho um propósito, uma visão missionária ele tinha. Olha que interessante a visão que ele tinha. Ele fala no verso 23, e eu faço isso por causa de quê? Do Evangelho, para ser também participante dele. Eu faço isso é por isso. O Paulo mesmo morreu, ele está pouco preocupado com a reputação que ele vai ter diante dos homens. Ele está preocupado com o seguinte, como que Deus está olhando para mim? Como que Deus está vendo as minhas atitudes? Não sabem vocês que os que correm no estádio, olha o propósito, todos na verdade correm, mas só um leva um prêmio. Você não sabe que a medalha é só de ouro, é só de um. Correr de tal maneira que o alcanceis. Ele motiva a igreja a correr junto com ele. Suporta, ele fala isso em Romanos 15, de suportar o mais fraco. Se você é forte mesmo, é maduro mesmo, saiba lidar com vários tipos de pessoas diferentes, com os maduros, com os crianças, com os infantis, com aqueles que ainda não chegaram, apesar do tempo, não chegaram na maturidade da fé. Paulo fala isso 2 vezes. Pelo tempo você já era para estar comendo comida sólida. Mas vocês aí tem que tomar leite. Imagina a mente de Paulo, ele estava tipo assim, vocês têm que tomar leite com água ainda. Mas nós vamos estar ali alimentando vocês. Porque é dever, é um dever. Ele não tinha opção. Ele tinha que suportar, por quê? Se Cristo suportou, por que ele não? Quem comprou aquelas almas? Jesus, não foi eu não. Eu não tenho direito de descartar ninguém. Foi Jesus que pagou o preço. E agora? Ele está falando aqui. Verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Sabe o que ele está falando? Renúncia. Um lutador não pode comer qualquer coisa, ele tem que comer coisas que estão relacionadas com a sua atividade esportiva. Um lutador tem treinamento, levanta cedo, é 5 horas da manhã, é 4 horas da manhã para treinar, então ele tem que manter o seu ritmo. Ele se abstém de tudo, porque ele precisa da vitória. E ele fala, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, que vai acabar. Vai vir um ano que vem, outro vai tomar a coroa dele, vai passar.
Nós, porém, uma incorruptível, a coroa da glória. Ele está falando do reino. Ele está falando do reino de Deus. Pois eu assim corro, não como a uma coisa incerta, como assim combatendo, não como batendo ao ar. Eu estou combatendo, eu estou num combate, e ele fala no fim da sua carreira, né? Combati o quê? O bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Jesus fala, guarda bem o que tens, que é a fé, para que ninguém tome a tua coroa. Tem uma coroa para ser entregue. Se você não quiser, outro vai receber, mas o reino continuará fluindo e continuará sendo exercido. Paulo fala, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. De tudo que tem que se guardar, meu irmão, guarda o teu coração, guarda a fé no seu coração. Antes, ele fala, eu estou combatendo não como se estivesse batendo no ar, dando soco no ar, mas eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, não estou dando soco aqui à toa. O ministério, meu ministério, Paulo está dizendo, meu ministério tem objetivo. Antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, servo de todos para alcançar o primeiro lugar. Eu subjugo a servidão, para quê? Tem um propósito, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo ser reprovado. Essa é a percepção de alguém que entendeu claramente o que Jesus estava falando com seus discípulos que estavam sem discernimento para entender naquele momento, mas depois eles compreenderam o que Jesus disse. Que seja o nosso propósito, o de servir, não de ser visto. O Evangelho é o Evangelho de serviço. Quando falamos do Evangelho do Reino, é isso que é o Evangelho do Reino: servir, sofrer. Sofrer na atualidade para reinar na eternidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para nós nessa noite.